Nesse momento eu estou diretor de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN. Portanto, há 3 anos responsável por um conjunto, talvez o mais significativo, do patrimônio nacional, que é o patrimônio material, esse que a gente todo dia enfrenta, né? Não só enfrenta a instituição, mas enfrenta as questões fundamentais, que são as questões de preservação desse patrimônio e, sobretudo, de compreender a maneira cada vez mais presente que se faz o patrimônio em relação, inclusive, à nossa própria profissão. Ou seja, cada dia mais os arquitetos terão que enfrentar as pré-existências. E, nesse sentido, também, já me previamente desculpando, eu não sou um especialista, certamente não sou o especialista em mobilidade para estar aqui conversando com vocês. No entanto, quando fui convidado, eu aceitei, porque, olha, é uma oportunidade de apresentar pelo menos uma visão, talvez particular, mas uma visão, e também levantar uma bandeira que dentro do IPHAN tem crescido muito, que é cada vez mais a gente trabalhar e se preocupar com a qualidade dos espaços públicos. Ou seja, essa instituição hoje que conta com 77 anos e que tanto se dedicou aos monumentos isolados, sobretudo, embora num primeiríssimo momento lá nas Minas Gerais tenha atacado as 7 primeiros tombamentos dos centros urbanos, cada vez mais o IPHAN assumir essa responsabilidade também de cuidar e lutar pela qualidade de vida nos nossos centros históricos, sobretudo. Nesse sentido, então, o que eu fiz? Essa apresentação tem que ser rígida do ponto de vista do horário, porque ela tem quase 200 slides e que são slides tirados em viagens. É isso. Tá? O que eu vou mostrar para vocês é compartilhar um pouco, no final vocês vão concluir como ele viaja. Mas, sobretudo, para mostrar para vocês algumas questões importantes. A primeira, que é a questão da dimensão ou das dimensões da cidadania. Ou seja, me parece que cada vez mais a gente não tem considerado ou está abrindo mão de lutar pela qualidade de vida nas nossas cidades, como eu tinha dito, e isso me parece fundamental como um tema de cidadania. Ou seja, a cidadania entendida aqui além dos direitos civis, além dos direitos políticos, mas dentro do grande grupo dos direitos sociais, nós temos o dever, sobretudo arquitetos e urbanistas que somos, de lutar pelas nossas cidades. E aí eu vou começar essa minha viagem, exatamente, estava em Paris e na frente do apartamento onde eu estava hospedado, sempre quando eu saía eu via essa fachada que, ou seja, porque me atraía porque eu achava interessante, até que um dia eu me aproximei e percebi que aquilo era uma agência de turismo, já tinha percebido, mas percebi na vitrine o que esse pacote, ou seja, esses pacotes para o Brasil que estão sendo vendidos, imagina, na Europa, isso é 2013, e já embalados talvez pela Copa do Mundo. E aí 2 coisas me chamaram obviamente a atenção. Primeiro, a foto, ou seja, está se vendendo no Brasil, para o Brasil, para os turistas europeus, franceses, não sei, a visita às favelas. E segundo, logo depois do título principal, vocês, se conseguirem ler, diz Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Recife, Nordeste, Pantanal e Amazonas. E aí, Flávio, me chamou mais a atenção que aquele esforço de 77 anos do IPHAN já foi por água abaixo. Ou seja, as cidades históricas não estão mais no pacote. E aí a gente tem Amazonas e Pantanal, ou seja, aquela coisa meio do Borges, a gente misturou tudo ali. De qualquer forma, alguém está comprando esse pacote. Eu fiquei intrigadíssimo com essa foto. E aí eu fiquei pensando, talvez seja uma das possibilidades de leitura, seja uma campanha, ou seja essa uma agência de turismo honesta que quer levar o turista para a verdadeira favela e não para os centros históricos brasileiros. Ou seja, isso seria, se você quer ver isso, a gente te leva para a favela, que lá é genuíno.
E aí, o que eu estou mostrando para vocês é isso, ou seja, os centros históricos brasileiros, eles têm hoje uma característica e que eu começo a mostrar para vocês, sobretudo de uma maneira como está sendo ocupado, utilizado o espaço urbano. Isso aqui é a Praça da Matriz de Manaus, acho que os primeiros slides são de Manaus. E é interessante, a gente já não enxerga mais a matriz, quase que já não enxerga o espaço público, não enxerga a praça, e você só sabe que é a Praça da Matriz porque eu estou informando para vocês. Isso aqui é a área comercial da cidade, né, e que a gente já não vê mais as fachadas dos prédios. Eu disse que eu sou diretor do Patrimônio Histórico Material, né, e Fiscalização. Essa aqui é a área tombada de Manaus. Eu imagino que os prédios históricos estão ali atrás. Eu vou chegar lá. Eu vou antecipar, eu vou mexer muito com os brios de todos vocês. Eu só não trouxe fotos do Rio Grande do Sul por uma questão óbvia, eu sou de lá. Manaus também, né? Ou seja, é uma questão importante a gente começar a ver o que as nossas cidades, em geral todas as nossas capitais, mas todas as nossas cidades estão se transformando ou já se transformaram. A maneira como essa invasão se dá, não pelos ambulantes, mas por tudo, ou seja, os carros tomaram conta de todas as nossas cidades, né? A opção pelo transporte individual anterior, hoje a gente sente no dia a dia de todas as atividades que nós desenvolvemos. Isso pode ocorrer no Rio de Janeiro, como a foto anterior, ou em Salvador, o Zezé está aqui. Pode acontecer, Rio de Janeiro, vejo na frente da Santa Casa do Rio de Janeiro. Onde é que está o espaço público, onde é que está o espaço do pedestre, onde é que está o espaço de socialização das nossas cidades, onde as pessoas se encontram. Casa França Brasil, Patrimônio Nacional, Grande de Montigny, o espaço é dos carros, as pessoas que caminham, né, acham um caminho entre os carros. Ou então, de uma maneira mais cômica, mas verdadeira em todas as nossas cidades, o tema da privatização do espaço público, ou seja, como todos acham que pode se apropriar daquilo que é de todos. Isso ainda associado a toda uma dificuldade de trato do que é público, né? Do que a gente o que a gente encontra no dia a dia de qualquer uma das nossas cidades. E aí a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de mobilidade, isso é uma preocupação. Lá atrás da igreja de Santa Luzia, não aparece mais à direita, está o Ministério da Educação, um dos principais movimentos do patrimônio nacional moderno. Diamantina não seria diferente, ou seja, mesmo naquelas cidades em que o IFAM tanto tem se dedicado, ou se dedicou, o Carlos já também está tomando conta, e as questões mínimas de qualidade de espaço público deixam a desejar. Ou seja, né, o que nós estamos fazendo com a nossa cidade e para quem que a gente está fazendo isso? Ou seja, para que interessa, já que quando o IFAM ou outras instituições trabalham de uma maneira mais contundente nos centros históricos, isso tem também trazido como resultado, muitas vezes, a expulsão da população local. Isso é Salvador da Bahia. Acho que a resposta, né, essa resposta para quem e para resolver esse problema, sobretudo, a resposta é do cidadão. Se a cidade for boa, o seu cidadão, o seu morador, ela vai ser boa para todo mundo. E me chama muita atenção, a gente recebe, eu trabalho no IFAM Nacional, e a gente quase que semanalmente recebe prefeitos, né? Prefeitos preocupados com a sua cidade. E a primeira preocupação que o prefeito chega é ir no IFAM, porque ele quer fazer um projeto para melhoria de algum edifício na sua cidade para trazer turistas, né? Não passa pela cabeça de boa parte dos prefeitos do Brasil melhorar a cidade para o seu cidadão. E isso talvez seja uma base de um erro profundo que a gente venha a cometer, ou seja, essa ideia de que o turismo salva. Não salva. A cidade, então, do cidadão, para todos, e aí eu vou mostrando esses exemplos, ou seja, como que uma cidade de Paris, que é uma cidade que todos adoram, que é uma cidade turística, sem dúvida alguma,
Ora, aquela cidade é uma cidade boa dos franceses, dos parisienses, e por isso nós gostamos certamente tanto daquela cidade, e que ela vive entre seus monumentos do dia a dia, né, das comunidades, dos casamentos, ou seja, as pessoas estão vivendo ali o tempo todo, intensamente. Isso não é exclusivo de Paris, isso acontece nas cidades, sei lá, como no caso Guadalajara, México, ainda Guadalajara à noite, México, ou seja, com grande intensidade de vida. Ela é boa em Cartagena, na Colômbia, ou seja, vejo que certamente já é um turista que está comprando aquelas frutas, mas isso, sendo ela boa, bem desenhada, agradável e com tantas outras características, a gente percebe claramente que passa a conviver nesse espaço de uma maneira que necessariamente não precisa ser forçada, todos aqueles ingredientes que são os pitorescos ou até os exóticos e muitas vezes que dão a cor local, seja isso em São Cristóvão, aqui em Sergipe, seja isso em Londres, que todo mundo para ver essas pessoas passarem, um mariachi no México, Cusco, na Bahia, tive semana passada. É verdade que tive que pagar um dinheirinho depois que elas viram. Tem duas fotos aqui que eu acabei pagando. Para as duas baianas eu tive que pagar, e depois tem uns capoeiras também que saíram atrás de mim. Ou no Zócalo, na cidade do México, né, as pessoas dando passe, né, eu imagino que é uma defumação ali. Cusco novamente, Paris, Rio de Janeiro, Buenos Aires, esses aí, ó. Terreiro de Jesus, Bahia, em Salvador, essa cena fantástica em Pequim, né? Certamente isso não estava ocorrendo porque eu estava ali fotografando, tá? São os chineses de manhã, depois de alguma sessão dessas ginásticas deles, de alguma meditação, dançando na rua. Chinchero, Peru, Rio de Janeiro, centro histórico, ali acho que é o Ouvidor, essas coisas mais malucas e exóticas de outras culturas. Isso é comida de rua em Dalian, na China, comida de rua no Rio de Janeiro, biblioteca de rua em Cartagena, depois de toda uma renovação no centro de Londres, né, na frente da National. Recife, eu posso até contar depois porque o meu problema com Recife. Chama-se Cais de Terino. Novamente, China. Né? Olha, quando as praças são apropriadas dessa maneira pelas pessoas de idade, elas são tão boas, né? Ou seja, todas as idades a gente está ali, ó. Ou os jovens também darem na China, né, brincando ao lado da escultura. Essa coisa fantástica de uma padaria comunitária em Pisac, em Cusco, pertinho de Cusco, em que de manhã as mulheres vão levar o pão para o forno. Né? O uso urbano em Córdoba, em Santiago, no Rio de Janeiro, em Lisboa, Diamantina, ainda em Diamantina, Pequim, Nova York, Lisboa novamente. Antigamente, agora eu já superei isso, eu tinha mania de tirar fotografia sem pessoas porque eu era arquiteto. Agora que eu estou mais urbanista, essa ainda é da fase anterior. Fiquei horas esperando todo mundo sair dali e agora eu me dei conta que o importante eram as pessoas que estavam encostadas de pé e em grupos jovens, tomando café nessa praça. Coisas mais assim interessantes do ponto de vista até mais cômico do mobiliário urbano, tradicional do mobiliário urbano, ainda tradicional, ou seja, lugar das antigas apresentações musicais no México, elas continuam ocorrendo, a vida noturna possível. Cartagena, aqui era abaixo de zero, mas tudo bem. Nova York, novamente Cartagena. Bogotá, chama bastante atenção, a qualidade e a preocupação com os espaços públicos e sobretudo com a mobilidade, a gente vai ver logo em seguida. Córdoba, desde da prefeitura do Miguel Ângelo Roca, e com esses
isso entrou, acho que ficou assim marcado por gerações, pelo menos as gerações da década de 80, todos vimos os desenhos das fachadas rebatidas do Centro Histórico de Córdoba, Óbidos em Lisboa, Miró em Barcelona, Córdoba novamente. Vejam, mobiliário urbano, piso, a sequência de tratamento dos espaços urbanos, às vezes isso também no Rio de Janeiro, mas não é regra. A mesma Manaus que eu mostrei, aí isso me chama muito a atenção. Por que a mesma administração que havia permitido que a praça principal da cidade fosse tomada daquela forma, investiu em outras praças, por exemplo, nessa praça tem sombreamento, nessa praça tem piso, tem internet universal, ou seja, qual é esse descompasso que acontece em determinadas cidades? Isso aqui é uma obra do IFAM em Porto Velho, essa obra exatamente ficou totalmente abaixo, inundada agora com a enchente, se perdeu quase tudo. Santiago, Nova York de novo abaixo de zero, Paris quente, Paris verão, né? Amsterdã, não posso acreditar que todos são turistas. Coração do centro bancário de São Paulo, né? Uma ilhazinha de civilidade, Diamantina novamente, Peru, Lima, Cartagena, Paris à noite, Paris, vou seguindo. Chama muito atenção essa praça, essa é a praça na frente do Teatro Belas Artes, na Cidade do México. Todos sabem a dimensão, né, o que significa a Cidade do México, e sempre me chamou a atenção o cuidado, a qualidade, a limpeza dessa praça, né? Não só pelos materiais, né? E não é à toa, sempre tem alguma pessoa recolhendo assim, um cigarro que um descuidado possa deixar cair aí. Guadalajara novamente no México, ou seja, acessibilidade, cuidado. A ideia fundamental de que tem que ser, afinal a cidade nasce com um comércio e a gente começa a negar essa coisa fundamental que é ter o centro da cidade vivo. Me chama a atenção, fico muito preocupado com o Pelourinho, por exemplo, quando o Pelourinho só passa a ter comércio e vendendo artigos para turistas, não são mais nem sequer o berimbau, né? Ou seja, estão vendendo aquela sabe, amulada, que tem em todas as cidades históricas, tipo, sei lá, se é um curso do Senac, que ensinou todo mundo a fazer igual, mas o retorno importantíssimo da cidade, a cidade que dialoga com as pessoas, o cidadão para ver o título do livro, ou para ver uma reprodução de uma gravura, ou para ver a pintura popular de Salvador. Comércio de rua que tanto alimenta e faz viver as cidades, Montevidéu, Nanquim, na China, ou os bares de rua no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor. Essas surpresas urbanas de ter os espaços trabalhados, os espaços desenhados, portanto projetados certamente por nós. Santiago, ainda Santiago, chama atenção o cuidado existente em Santiago, mais uma vez Santiago. Porto Madeiro, em Buenos Aires, a possibilidade das pessoas inclusive tomarem um banho na fonte. Paris novamente Santiago. Zapopan, no México, ou seja, uma opção radical por retirar os veículos do centro da cidade e essa faixa central que vocês estão vendo é onde pode andar táxi, por exemplo. O resto da população, do pedestre, esses grandes pisos marcados de Santiago, no centro histórico, a praça principal, Praça de Armas, algo que fez em São Cristóvão, no mesmo sentido, as passagens, as ligações entre pontos importantes de cidades. Obviamente as passagens mais famosas são as de Paris, mas a gente tem algumas no Brasil significativas, talvez a mais significativa é o Arco de Teles, né? No Rio de Janeiro, na
Praça 15, e a necessidade de incorporar essa qualidade aquelas características que garantam a acessibilidade total. Aquilo era na Cidade do México, aqui em Montevidéu. Aqui, exatamente na semana passada, isso é uma rota acessível no Pelourinho para cadeirantes, ou seja, é possível hoje um cadeirante circular pelo Pelourinho, né? E eu acho mais triste dessa história não é o fato de que até semana passada o Pelourinho não fosse acessível. Isso é uma obra do governo do Estado. Mas o mais triste é que as pessoas imaginavam que o IPHAN não fosse aprovar isso. E a questão de acessibilidade em todos os sentidos, seja utilizando elevador, como o elevador Lacerda, ou os planos inclinados, ou uma escada rolante em Barcelona, ou pequenos veículos sobre trilhos. Aqui já um avanço além dos nossos tradicionais rebaixos de esquina, como a gente tem aqui no Brasil, que em geral todo mundo tropeça, né? Ou seja, essa coisa mais marcante que em Montevidéu está adotando, que é não só o rebaixo, mas com guia, com proteção, ou seja, não há muito, vocês estão vendo esses elementos ali num outro detalhe. Em Lima, né? Ou seja, tudo no mesmo nível, né? O piso do passeio é o piso da faixa carroçável. Aqui em Salvador, novamente, né? Ainda que se trabalhar a questão de as pessoas entenderem que uma vez que agora o cadeirante pode circular pelo Pelourinho, as pessoas não têm que ficar jogando dominó exatamente no local onde as pessoas passam. Mas foi fantástico, porque eu tinha tirado essa foto e quando nós chegamos muito próximos, todo o pessoal levantou, tirou a mesa, e é muito civilizado. Novamente Pequim, ou seja, essa foto eu gosto porque vocês estão vendo aqui várias gerações, e tem escada, tem rampa, tem nível, tem qualidade. Isso é um bairro popular, habitação popular. Ainda Pequim, dimensão dos passeios públicos, piso tátil, qualidade. Londres, né, a famosa passarela para pedestres, pontes para pedestres. Óbidos, o centro histórico, o mesmo caminho que permite circulação e acessibilidade, também recolheu toda a fiação, resolveu uma série de problemas para a cidade. Essa é outra cidade onde os veículos não entram. Salvador, mais uma vez, entre o Terreiro de Jesus e entre o Arco de São Francisco e o Terreiro de Jesus, também dos dois lados agora caminhos nivelados e acessíveis para facilitar cadeirantes, sobretudo. Outras modalidades, ciclovias, as famosas ciclovias de aluguel de Paris, de Bruxelas, de Roma, totalmente separadas, no caso da China, em Seranquim, as vias de circulação para bicicletas. Aqui Pequim, a mesma coisa, ou seja, as vias são para bicicletas, até pela quantidade de bicicletas, ou coisas mais inusitadas, né, e snobs talvez, mas para uma Louis Vuitton. Tá bem, não é snob. Associação importante entre baias para guardar bicicletas e toaletes. A gente imagina que as pessoas também, algumas pessoas ficam suaves. Até Brasília já tem bicicleta. A grande polêmica que ocorreu em Brasília quando colocaram na esplanada dos ministérios ciclovia. Pirinópolis, o IPHAN está fazendo a requalificação de toda a orla e com criação de ciclovias na orla do Rio Vermelho. E a ideia de que, dependendo do centro histórico, é possível a gente identificar, sei lá, mecanismos de circulação diferenciados, apropriados ou não, mas diferenciados, tuk-tuk, o nome que tiver, rickshaw, triciclo.
México, Colômbia, China, Dalian. O sistema de bondes funciona perfeitamente. Dalian é o maior porto da China, né? Talvez o maior porto, vai ser o maior porto da Ásia inteiro, e um sistema de transportes de uma gigantesca cidade por bondes. Lisboa, o tradicional, eu peguei essa foto porque ele era o mais tradicional de todos, né? Ou seja, os ônibus de 2 andares de londrinos, ruas inteiras só para transporte, só para ônibus, ou seja, vias exclusivas para ônibus em Santiago, o famoso Transmilênio da Colômbia, podia ter trazido os exemplos de Curitiba, de Bogotá, ou até associados a esses ônibus mais estranhos de turismo, que agora em todas as cidades estão presentes, Guadalajara, Buenos Aires, qualquer cidade, Paris, Londres, os veículos leves sobre trilhos que começam a ser instalados em muitas das cidades, aqui é Buenos Aires, metrô, veículos elétricos para alugar, assim como as bicicletas, algumas cidades capitais. E aí eu não vou entrar em detalhe sobre qualidade, mas a necessidade de ainda completar tudo isso, ou seja, a cidade tem que ser acessível, as pessoas têm que circular na cidade, as pessoas têm que se sentir bem na cidade, o mobiliário tem que ser adaptado, bom, de boa qualidade, de bom desenho, não vou entrar no detalhe se é bom ou não. Aqui é um outro exemplo de mobiliário, de piso, e isso aqui é um exemplo também de estacionamento subterrâneo, ou seja, estacionamento, são um grande estacionamento em Lisboa. Isto aqui é marcação, é informação necessária. Santiago, cada uma dessas bolinhas que vocês estão vendo aí no chão, é isso aqui, ó. Ou seja, seguindo essas bolinhas, a gente vai chegar a uma rota, uma rota marcada para os prédios Patrimônio Nacional de Santiago, as informações necessárias nas ruas. Repito, não estou discutindo qualidade de desenho, estou discutindo a necessidade de informar as pessoas o que é aquilo, o que está acontecendo. Podia ter trazido uma outra série de fotos que são de tapumes de obras de restauro, que informam sobre tudo e, inclusive, quanto está se gastando em cada obra de recuperação de patrimônio histórico. Isso aqui estava em teste em Londres, né? Meio grosseirão, mas tudo bem, em centros históricos. A necessidade de lembrar que a informação nem sempre pode ser só na língua nativa, ou utilização de elementos de informação para resolver problemas de acessibilidade, né? Ou seja, a placa do sítio de memória é a própria rampa que tenta resolver a diferença de nível entre interior e exterior. Informação ainda, as informações também, e a gente é tão descuidado em relação a isso, do ponto de vista de incêndio, hidrantes e tudo mais, sobretudo se tratando de cidades históricas, as grandes campanhas institucionais, de um lado para não pichar e a outra para não jogar chiclete no chão, a gente só acha terrível quando senta em cima, ou pisa em cima, né? A qualidade, né, do desenho, né? Bruxelas, Paris novamente, Bebedouro, ou seja, a cidade que oferece tudo isso de cidadão, certamente o prefeito, ou seja lá quem for, não vai ter que bater a porta do IPHAN para pedir dinheiro para recuperar um edifício, achando que o edifício vai resolver seus problemas. O último caso foi uma homenagem, foi um prefeito do interior de Minas, você é ético, não vou citar, mas que ele foi pedir que a gente, de fato, agilizasse o tombamento de uma casa onde viveu o Aleijadinho na sua cidade. E aí, no finalzinho da petição, ele teve um momento de extrema honestidade e disse assim, mesmo que fique comprovado, porque ele já sabia que o Aleijadinho jamais viveu naquela cidade, pelo menos que a gente tombasse, porque isso ia ajudar muito no turismo da cidade, né? Ou seja, o que ajuda o turismo
é outra coisa. O que é importante é que ele cuidasse bem da cidade dele e que as coisas certamente acontecem. Paradas de ônibus com qualidade, mictórios públicos, a gente vai ter que enfrentar isso. A gente podia, esse exemplo português do urinol público é português, por isso é diferente, mas funciona como funciona o Diacômetro de Amsterdã, que é outro curioso, né? Eu prefiro ainda olhar assim, mesmo que tive que parar para tirar essa foto constrangedora, do que ver as pessoas no muro, num canto, como a gente vê todo dia, numa árvore, em todas as nossas praças. Esse eu preferi não, sem gente também, são 4 mictórios na rua. Esses são mais fechadinhos, franceses, portugueses, chineses, construção de edifícios, ou seja, na rua tu tem no meio da quadra um banheiro público, a necessidade de estar limpando as cidades, né, São Paulo, do México, e também de adaptar para as necessidades do centro histórico, para as características do centro histórico, como que vai se dar a questão da limpeza pública. E, finalmente, para aqueles prefeitos, eu acho que é importante mostrar, olha, se o senhor fizer toda essa cartilha, se a sua cidade for boa para o seu cidadão, não se preocupe que os turistas aparecem. É que nem jogo de... esses joguinhos de computador, né, que mata todo mundo, aí a gente tem que começar a plantar trigo para fazer aí começa a aparecer a população de novo. É exatamente isso, ou seja, é essa coisa terrível que acontece. Ou seja, a gente começa a ter mais um problema na vida, é que como que a gente vai se ver livre de tanto turista, né? Aqui nós caímos nesse golpe, achando que todo o Brasil ia mudar, porque todos os turistas do mundo viriam para cá, para a Copa do Mundo. Hoje a gente sabe que a gente tinha que ter feito a nossa lição de casa há muito mais tempo, e todas as obras que estão atrasadas e que são fundamentais já deviam ter ocorrido, né? Hoje eu entrei pela primeira vez no aeroporto novo de Brasília, né? É um aeroporto grande, mal construído, mal detalhado, tantos problemas de arquitetura, né, que a gente já poderia ter superado e tem condições de superar. A presença de vocês aqui me parece que mostra claramente que é isso. Em Paris, hoje, até fazer um piquenique é difícil, porque tanto turista quer fazer piquenique ao mesmo tempo, que a gente volta para o Brasil e fica feliz com Brasília vazia. Ou visitar essa muralha. Não, estou terminando. A ideia é essa, né? É só mostrar para vocês que eu acho que, do ponto de vista do patrimônio, que é o que eu, pelo menos, me animo a falar um pouco, eu acho que nós temos que pensar o patrimônio como mais um instrumento de possibilidade de qualificar as nossas cidades, de oferecer às nossas populações cidadania e considerar como fator fundamental de cidadania o direito e o acesso à cidade, coisa que nós, infelizmente, abrimos mão. Obrigado.